Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Opa, Oi. Oi, Maria, oi, Bernardo, oi, Tecter. Eu acho que não vai chegar mais ninguém, já deu uns 10 minutinhos. Eu vou começar o treinamento. Infelizmente eu vou ter que desligar a câmera, mas eu tô aqui. Pronto, vocês estão conseguindo me ouvir bem? eu tô ouvindo. Perfeito. Eu vou compartilhar agora a tela. Vocês estão vendo? A letra tá no tamanho bom? Tá bom. Perfeito. Perfeito, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é React. React é uma biblioteca que ela roda em cima do JavaScript e ajuda a gente a acelerar o processo de fazer os nossos projetos. Aí agora eu vou fazer um roteiro com vocês sobre o que é React, o que você precisa saber de JavaScript para entender React e como rodar o projeto, como são os componentes, o que são props. Mas, primeiramente, o que é React? Tá, React é um dos frameworks JavaScript mais conhecidos e ele foi desenvolvido pelo Facebook, é utilizado em várias aplicações. Nesse treinamento, a gente vai focar em React.js, que é muito utilizado para fazer sites e sistemas web, mas existem outros tipos de React, como por exemplo o React Native, que serve para desenvolver aplicativos, e esses aplicativos são tanto para a plataforma iOS quanto para a plataforma Android. E tipo, são grandes aplicativos, como tá listado aqui, que usam React, como o Facebook é o criador, né? Eles usam o Instagram, que é do Facebook, o WhatsApp, o Airbnb, o Notion, que é justamente a plataforma que eu tô usando para esse treinamento. E muitas outras empresas, o City também, ele usa o React. Aí, para você entender bem o que é React, você precisa entender 4 tópicos: os componentes, o JSX, os estados e as props. Tipo, eu vou explicar cada uma dessas palavras e, por favor, sintam-se muito à vontade para perguntar, para tirar dúvida, para interagir, porque eu não quero ter a sensação que eu tô sozinha aqui. Massa. O quanto de JavaScript você precisa para entender React? Basicamente, você tem que entender o que são variáveis. Eu imagino que vocês entendam isso, mas qualquer coisa é só falar que eu reexplico rapidamente. Arrow Functions, que são justamente essas funções que, tipo, a gente vai escolher um nome para ela, a gente vai passar, tipo, os argumentos, a gente vai colocar uma setinha, abrir chaves e colocar o retorno dela. E aqui o que a gente queria que essa função fizesse. Licença aí, eu não tô conseguindo ver, não. Eu não sei se é minha internet ou se é do teu lado aí, não sei, mas não tô conseguindo ver. Tem como resetar aí? Tenho. Tu não tá vendo a minha tela? Não, tá carregando, mas não tá abrindo. Opa, calma. Compartilhar? Vou compartilhar de novo.
Agora tá vendo? Agora eu tô vendo, agora eu tô vendo. Pronto. Aí, tipo, aqui era o que eu tava explicando sobre as arrow functions. A gente, no JavaScript, a gente tem 3 tipos de variáveis principais, que é o var, variável, de estabelecer isso, tipo, tem var, tem o let e tem o const. O var tá caindo em desuso, mas é extremamente semelhante ao let. A diferença principal é em relação ao escopo. Aí, digamos assim, se ela vai ter um escopo dentro da função que ela está inserida, ou se ela vai ter um escopo global, mas o ideal é evitar usar o var. Então, tipo, vamos focar no let e no const. Aí, por exemplo, eu vou colocar let nome. Aí eu venho e coloco Vitória. Aí esse é o meu nome. Sendo que, tipo, let é uma coisa que eu vou querer alterar no futuro. E o const é uma coisa fixa. Então, tipo, não faz tanto sentido eu colocar let meu nome, porque o nome da gente é mais uma coisa que, tipo, a gente nasce e fica pro resto da vida. Mas se eu quiser colocar a idade, faz total sentido, porque a minha idade vai mudar todo ano. Aí eu poderia colocar idade 19. Aí, tipo, aqui nessa função a gente coloca const pra não ter esse problema, a função não ficar variando. Mas até aqui tudo ok? Eu tô achando que tem algo errado com a transmissão, porque ficou travado numa tela e não saiu depois. Eita. Deixa eu tentar compartilhar de novo. Agora tá transmitindo? Agora tá transmitindo? Ainda não tá. Poxa, as outras pessoas que estão assistindo, vocês estão conseguindo ver também ou tá travada? Tá conseguindo me ouvir? Tô sim. Antes eu tava conseguindo, agora eu também não tô. Então eu vou parar de novo pra tentar compartilhar. O que tá acontecendo? Agora vocês estão conseguindo ver? Sim. Ai, perfeito. Tá todo mundo conseguindo? Pra mim voltou também. Agora eu tô vendo, agora eu tô vendo. Ai, perfeito. Se não travar Então, de novo, né? Espero que não trave. Tomara. Eu tava explicando aqui o let. Aí o let é quando a gente quer fazer alguma coisa que vai alterar. Aí o const é uma coisa que a gente não vai querer alterar. Aí, tipo, no JavaScript a gente bota o const, tipo, Vitória, porque é meu nome. Aí, tipo, eu não mudo o meu nome. Não é comum mudar o nosso nome. Mas o let são pra, tipo, variáveis que a gente vai querer mudar. Aí, tipo, a minha idade. A minha idade é 19 anos esse ano. Mas daqui a um tempo ela vai mudar, ela vai passar. E por isso que a gente coloca no let, porque é uma coisa que a gente vai querer mudar. Aí, pra gente fazer uma arrow function, a gente vai, tipo, dar um const, vai dizer o nome da nossa função, aí a gente vai passar os argumentos, os parâmetros que a gente vai querer.
Por exemplo, aqui eu poderia querer colocar conste soma, tipo aqui, somatório. Aí seria igual, aí tipo, se eu quero saber a média de idades e tem 2 pessoas, eu posso colocar a idade 1 e aqui idade 2. Aí eu faço um arrow function, que é justamente colocar esses parênteses, colocar uma setinha e abrir chaves. Aí eu coloco, tipo, que é pra retornar idade 1 mais idade 2. Aí eu venho aqui, fecho. E isso eu posso fazer com qualquer coisa. Ficou claro? Aham. Perfeito. É muito legal isso para tudo que a gente vai fazer no React e depois eu vou mostrar no código como a gente vai aplicar na prática. Agora eu vou falar um pouquinho do porquê que você deveria aprender React. Eu já tinha falado que é um framework, uma biblioteca que ela é amplamente utilizado por grandes empresas de tecnologia. É muito legal para você conseguir entrar no mercado de trabalho. Ela tem toda essa ideia de componentização, que é justamente para agilizar os processos do front-end. E muitas vagas de emprego pedem. E é ótimo na hora de conseguir experiência. Eu vou deixar essa documentação para vocês. Ela tem explicando como faz para instalar e rodar o React. Então é basicamente rodar isso, esse comando. Aí é só vocês virem no terminal de vocês, se vocês usarem o Ubuntu, por exemplo, aí irem na pasta. Eu vou entrar aqui Documents. Aí eu venho aqui no teste. Cadê? React teste. Aí eu posso com code ponto abrir no Visual Studio Code. Aí aqui tá vazio. Eu abro o terminal e eu colo aquele comando. Aí o nome do projeto vai ficar o nome do arquivo. E vocês já vão poder usar. Eu parei na metade porque eu já iniciei um projeto, mas é só para vocês ficarem tranquilos que vocês podem usar isso na IDE de preferência. É só entrar na pasta. npx é um comando do Node para executar. É importante vocês terem o Node no computador de vocês e o JavaScript. Aí é só seguir esse tutorial para começar. E agora eu vou explicar o que é componentização no React, o como e o porquê. Para fazer isso eu vou abrir aqui a Netflix. E a gente pode imaginar como é no CSS, como é no HTML, que a gente tem que fazer cada coisa uma por uma. E a grande diferença do React é que a gente só precisa fazer uma vez um componente e chamar inúmeras vezes. Aqui é a página da Netflix e imagina o trabalho que seria quando eles fossem codar, se eles tivessem que colocar cada card desse, que é representando um filme ou uma série.
Aí quando você dá um hover, que é tipo colocar o mouse por cima, ele tivesse que tipo aparecer um videozinho, ter esses botões, aparecer tipo o quão relevante é, todas essas informações. E como seria tipo ter que colocar isso na mão infinitas vezes no código, e se eles quisessem alterar ou fazer manutenção daquilo. Opa. Vocês estão me ouvindo bem? Ou eu tô caindo? Caindo um pouco. Eita. Mas tá dando pra ver, tipo, a aba da Netflix agora? Ah, perfeito. Pronto. Aí aqui a gente tem esses cards e a gente tem que componentizar justamente com essa intenção. Mas vejam que, tipo, o card é essencialmente um retângulo com um banner do filme, mas ele não precisa ser só isso. A gente pode colocar, por exemplo, um selo aqui, que é da Netflix, quando tem novos episódios, quando tem o top. E é uma das formas de fazer tudo isso, todo esse processo aqui. Daí, Ops. Aquele exemplo da Netflix, ele é bem grande, ele é bem amplo. Daí eu trouxe aqui um exemplo menor e eu vou explicar os componentes para vocês, o que a gente pode editar, o que a gente pode moldar. E eu vou convidar vocês a participarem também, fazendo um desafio semelhante. Tipo, nesse momento aqui, eu tenho o cardápio de férias e eu vejo que eu tenho esses cards com o tipo de comida, um ícone, o texto, a cor do card vai variando. E eu tenho isso várias vezes. Daí eu poderia, tipo, criar um componente chamado card, por exemplo, e adicionar várias coisas a esse card. Eu vou listar aqui algumas coisas que eu vejo que seriam interessantes para esse card. Por exemplo, cada card tem um título e esse título tem um nome diferente. Então, tipo, em relação ao card, eu poderia colocar o título. Eu poderia colocar, tipo, a cor do título. Vocês conseguem notar que massas, doces, saladas é tipo branco. E quando a gente vai pra bebida, lanches, já é um tom de cinza. Então a gente pode colocar aqui a cor do título, que são basicamente as coisas que vão se repetir com pequenas variações, tipo o título, o texto dele. O texto de título, a cor do título. Aí aqui eu também tenho ícones, que eles são basicamente do mesmo tamanho, representando, e eles também estão no card. E eu vou ter que componentizá-los. Vocês conseguem ver mais alguma coisa nesses cards daqui que dava pra gente componentizar? Um exemplo de coisa que também, tipo, varia é só a cor do card. A cor do fundo. Esse aqui é um azul escuro, um rosa, um lilás. Aqui já é um bege. E esses são, tipo, esse seria o card e esses aqui seriam as coisas que a gente poderia ficar mudando por meio de propriedades desse componente para ficar repetindo e não ter que ficar, tipo, fazendo vários cards num HTML e CSS. Aí aqui embaixo, por exemplo, a gente tem um outro card. Aí eu vou chamar esse aqui tipo de card 2 e esse de cima de card 1.
E nesse segundo card, a gente já tem outras coisas que, tipo, vão se repetir, que a gente consegue imaginar, mas que vão ser, tipo, ligeiramente diferentes de um card pro outro. Mas a gente pode colocar como título, tipo, aqui a gente vai ter o título, o texto dele, pra ser mais precisa. O texto do título, a gente tem, tipo, aqui embaixo um pastel de Belém e consegue ver umas tortinhas e aqui é um bolo de rolo. Então, tipo, uma outra coisa que dava pra componentizar é a foto. A gente consegue imaginar que nesse lugar do Lorem Y ia estar uma descrição. Então, a gente pode falar que seria a descrição do prato. A gente pode ver aqui também que, tipo, esse botão saiba mais, que também seria alguma coisa que dá pra componentizar. Porque a gente imagina que vai redirecionar pra alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui o link do saiba mais. E também a gente vê que, tipo, não vai ser toda a comida que vai estar como mais pedida ou não. Então, dava pra gente pegar e já ser como uma parte da componentização se ele é mais pedido ou não, se ele tá entre os mais pedidos. Isso ficou claro pra vocês? Essa ideia de componentização, que é uma coisa que a gente vai se repetir com leves alterações, seja em textos, em cores, em imagens. Uma Massa. dúvida, Vitória. Aí, desculpa, Oi. te interrompi. Essa tag, por exemplo, do mais pedido, é porque eu não sou muito próximo de dev, mas, por exemplo, existiriam, tipo, coisas que eu colocaria nesse mais pedido se essas tags fossem diferentes? Tipo, se tivesse mais de uma tag ou duas tags e tal? Sim, eu poderia colocar, tipo, esse mais pedido, ele já poderia virar um componente, sabe? Aí eu poderia colocar vários textos, várias cores e vários ícones. Aqui tem, tipo, um selinho, né? Tipo, com estrelinha. Aí eu poderia colocar um coração ou qualquer outro emoji. E, tipo, dizer o mais pedido, colocar um menos pedido, colocar, tipo, em promoção. Aí entendi, Tipo, total. essa ideia de componente, um componente, ele pode ser tipo componente pai, mas ter componentes filhos. Beleza, entendi, valeu. Uma coisa legal de se ver é tipo na Netflix. Aqui a gente tem os cards dos filmes. Aí, tipo, a gente tem esse componente que é o card. Mas vê que aqui ele tem um selinho da Netflix. E ele tem esse selinho do top 10. E tem um monte de coisinhas aqui que podem estar mudando. Tipo, o que é o gênero desse filme, por exemplo? Besterol, empolgante, alto astral. E a gente pode ficar variando isso aqui, tipo, colocando novo. Um componente, tipo, ele pode ter infinitos componentes filhos. Então, aqui temos 6 pessoas. E eu queria convidar vocês agora pra fazerem a mesma coisa que eu fiz com esse cardápio aqui, com essas páginas do Instagram e essa daqui do Spotify. Eu vou compartilhar o link aqui pra vocês. Eu vou colocar no random de desenvolvimento agora. A senha é React.
Vocês estão conseguindo acessar? Sim, eu entrei agora. Ai, perfeito. Pronto, vocês podem escolher se vocês querem o Instagram ou o Spotify. Aí eu vou setar um timer de 5 minutos. E vocês... Eu queria que vocês fizessem a mesma coisa que eu, tipo, aqui no Spotify, o que é que vocês imaginam que é um componente e quais seriam as coisas personalizáveis de cada componente. E pra vocês colocarem um post-it, é só vocês virem aqui do lado, colocar em stick note, aí escolher a cor de preferência, por exemplo, pegar rosa, colocar do lado e pra duplicar é só apertar Ctrl D. Vou deixar Colocou o aqui link pra... mesmo, que é que eu procurei um pouquinho achei ainda. Eu coloquei no desenvolvimento, no random. Eu vou colocar no random de treinamentos também. Pra facilitar. Pronto, eu vou setar o tempo aqui. Oi, Sonai. Olá, Vi. Tudo bom? Ó, a gente tá fazendo uma dinâmica aqui. Se quiser participar, é de componentização de React. Eu coloquei um link no random de treinamentos e no desenvolvimento também. É só clicar e assim é React. Pronto, vou estar entrando. Obrigada. Nada. Esses 3 primeiros post-its foi tu que colocou, né? Só pra não mexer no de ninguém aqui. Foi, pode mexer, se não tiver nada escrito. Beleza.
Perfeito. Vocês conseguiram ou vocês querem um pouquinho mais de tempo? Eu queria um pouquinho mais de tempo. Ai, perfeito. Vou dar mais. Eu não consegui porque eu confesso que estava vendo a aula e produzindo outra coisa ao mesmo tempo, então eu acabei não prestando tanta atenção. Ah, entendo, entendo. Eu vou dar mais 3 minutinhos e depois eu vou olhar o que vocês fizeram e comentar sobre. Perfeito. Mas se quiserem se inspirar no que já foi feito aqui. Perfeito, gente. Agora eu vou dar uma olhadinha. Primeiro no dessa pessoa aqui, que fez esse do Instagram. Tá falando referente à quantidade de likes. Sim, e os comentários também. O comentário a gente pode notar que é tipo o nome de uma pessoa, o nome do usuário e o texto que o usuário escreveu. Então, tipo, é um componente que vão ter 2 textos. A quantidade de likes também. É só você colocar uma variável e ela vai alterando de acordo com cada pessoa que aperta. Esses botões também, tipo esse do coração e do comentário, eles são botões e tipo, o que varia em relação é tipo a função que vai ser executada a partir do clique de cada botão. E também o ícone desse botão. A legenda da foto, sim, também é outro tipo de componente. Esse, acho que era referente a esse ícone de salvar. Vale notar que, tipo, tanto esse ícone dos botões desse coração, quanto desse comentário, quanto esse de salvar, eles podem ser o mesmo botão. Eles vão ter o mesmo tamanho, eles vão variar a função e o ícone em si.
As contas sugeridas também, muito bem. Vai ser uma imagem, vai ser o nome da pessoa e para você um botão para você seguir. Esses stories também, vai ser uma bolinha com a foto da pessoa, o nome dela, o nome do perfil, porque vão ter vários usuários e cada usuário teria que ser uma repetição, tanto do nome quanto da foto, muito bem. Isso aqui tá perfeito, mas imaginem que, tipo, pra fazer um Instagram, tipo, só essa página, tem muitas outras coisas que a gente conseguiria componentizar, como, por exemplo, esses 3 ícones, eles poderiam ser o mesmo botão, que porventura poderiam ser o mesmo botão que esse daqui, porque é, tipo, basicamente um ícone clicável. Eu vou ver aqui do lado. Aqui a gente tem o post em si, sim, tipo, a imagem com a legenda. E foi descrito o perfil da pessoa, o conteúdo, sim, a legenda, os comentários de cada post. Perfeito isso. O perfil pequeno, lista da direita, com o perfil de todos os usuários, tanto para seguir, eu imagino, quanto dos stories. Aí vai ter a foto do perfil, o nome do usuário, o link pro perfil, perfeito, quando a gente clica aqui. Ou se não, o link pros stories, se você clicar na bolinha. A navbar também, tipo, aqui é um botão. Pode notar que é ligeiramente maior que esses daqui, e quando você clica você vai pra home do Instagram. Card de lista, sim, esse aqui pode ser um card. Aí esse card vai ter, tipo, a foto, vai ter o nomezinho, tipo, do usuário, tanto com o arroba quanto o nome que a pessoa realmente tem, que pode se repetir, se você segue ou não. Perfeito. Vocês têm alguma dúvida sobre o Instagram? Ou tá tranquilo? Posso passar para o Spotify? Por mim tá tranquilo, Vivi. Ai, perfeito. Aqui vamos ver o Spotify, como ficou. Aqui a gente tem os álbuns. A gente tem esse título, a gente tem esse play, perfeito. Tipo, cada álbum é um quadradinho. E vai ter uma foto. Quando você clica, você vai ser, tipo, redirecionado para aquele álbum. Vai ter esse play se o álbum estiver tocando. Vai ter o título. Mas imagina que o álbum tenha uma foto também. E, tipo, é a mesma coisa. Você vai ficar só trocando o link que vai redirecionar o texto, a foto e se tá ou não tocando naquele momento. A barra superior, aba atual, sim, tipo, todas essas abas, tanto feature como os gêneros e moods, pra descobrir, tipo, todos eles são botões, eles são escritos da mesma forma, e o que tiver selecionado vai ter uma cor diferente e vai ter essa barrinha inferior pra indicar. Nessa barra lateral, colocaram o usuário, a cor da aba aberta, a aba atual. Também tá certíssimo. Tipo, a gente pode colocar aqui o que é que aquele nome tá se referindo, se ele tá se referindo a um álbum, se tá se referindo a uma playlist, o nome dessa playlist ou desse álbum, se tá tocando ou não, porque aqui a gente tem o ícone com o sonzinho. Deixa eu ver aqui na barra inferior, o botão de play, a barra de play, a barra de volume, o álbum que tá tocando. Perfeito também. Notem que, tipo, aqui novamente são vários botões, que eles só vão estar variando o ícone e a função que cada um vai estar chamando a partir do clique. Notem também que, tipo, isso aqui é uma barra de progresso da música, vai ter um tempo inicial, um tempo final. E esse tempo inicial vai ser condicionado a, tipo, a música que você tá ouvindo. Mas que, tipo, essa barrinha, essencialmente, vai ser igual essa barrinha de volume. Vou partir pro outro, aqui do Spotify. Tava falando em relação ao título, sim. Todos esses features vão ter, tipo, o título, vão ter o título dos álbuns, a foto do álbum. Perfeito. Notem que, tipo,
tem outras coisas que a gente poderia colocar como componentizáveis, que seriam, por exemplo, esse álbumzinho que tá tocando aqui, esse usuário, porque imaginem que existem milhares de usuários no Spotify e não daria pra colocar na mão todos, então você meio que tem uma lista e a partir do login você sabe qual foi o usuário logado e você coloca aqui. Esse ícone pode ou não ter a foto do usuário, se ele não tiver ele vai ter uma foto alternativa, uma foto padrão. E é isso, ficou alguma dúvida? Pra mim, não. Ai, perfeito. Se alguém ficou com uma dúvida, é só falar no meu privado, se não quiser falar agora. Perfeito, gente, eu vou voltar aqui. Agora vocês conseguiram sentir um pouquinho como é toda essa ideia de componentização. Aí aqui eu tenho, tipo, um exemplo de imagem, que seria a de uma calculadora. Aí, se vocês tivessem que fazer uma calculadora assim, tipo, cada teclinha dela, ela poderia ser um componente, cada linha poderia ser um componente, e, tipo, todos os tecladinhos poderiam ser um outro componente maior, até o display, que é, tipo, tudo que já foi clicado aqui, também seria um componente, e, tipo, a calculadora em si também seria. Aí vocês poderiam ter, tipo, várias calculadoras. Se eu abrir, tipo, agora a calculadora do meu computador, vocês podem imaginar, tipo, aqui tem um monte de botãozinho, mas os botões são iguais. Tipo, vai mudar a função que eles vão estar chamando e o que vai estar tipo, o ícone que vai estar aparecendo, que é os números, raiz quadrada, o resultado. Mas eles são essencialmente a mesma coisa. Todos são botões extremamente semelhantes. Agora eu vou passar para o próximo tópico, que é o que são props. É justamente isso que a gente vai utilizar para em cada componente ficar diferenciando uns dos outros. Aqui tem alguns exemplos que vocês podem olhar depois, mas agora eu queria mostrar para vocês um pouco mais no código. E eu tô rodando aqui um site, que é esse daqui, que é das minhas viagens. Aí, aqui, tipo, eu criei uma hipótese que, tipo, teve uma viagem pra Inglaterra em 2020, na França em 2010, na Argentina em 2013, e se vocês notarem é o mesmo componente, é o mesmo tamanho, é o mesmo formato, sempre tem o nome do país, a bandeira e o ano que essa viagem aconteceu. Aí, tipo, na prática, no código, vocês iriam rodar aquele comando que eu rodei antes e vocês iriam criar um componente chamado card. Tipo, o React ele vai estar assim quando você abrir, rodar aquele comando, ele vai vir assim. Aí é só vocês virem na pasta source. Aí vocês podem criar uma pasta chamada Components. Essa pasta chamada Components, vocês podem colocar, tipo, criar outra pasta que vai ser cada componente de vocês. Aí eu coloquei aqui um exemplo do componente card. E vocês podem colocar assets. Os assets são, tipo, os vetores, os ícones, esse tipo de coisa que vocês vão estar querendo no projeto de vocês. Aqui, por exemplo, eu coloquei bandeiras de vários países, coisas que eu usei no meu código. Aí nesse card eu usei o React. Aí eu importo aqui, tipo, import React from React. Aí eu importo o CSS, que vai estar, tipo, dentro dessa pastinha do card, vai ter só o index, que é só exportando o código propriamente dito do HTML, entre aspas. A estilização. Aí vocês podem vir aqui e vocês podem criar e, tipo, chamar a propriedade.
Por exemplo, aqui eu chamei esse card, inclusive deve ter me equivocado nesse nome. O nome aqui deve ser card. Aí eu coloco props. E toda vez que eu tiver alguma coisa que eu quero alterar nesse card, eu vou colocar no props. Tipo, props.title, props.date. E eu posso estilizar normalmente com a classe. Uma pequena diferença quando é só HTML para quando é com React é que class já é uma palavra reservada. Aí eu coloco o class name. Aí quando eu venho pro arquivo CSS, eu posso usar normalmente, eu coloco ponto card e faço a estilização da minha preferência. Isso tanto pra bandeirinha, como pro texto. Aí eu venho e crio quantos componentes eu quiser. Tipo, aqui eu só tenho o exemplo do card. Aí nesse index.js eu exporto esse componente para que quando você vem nesse app, que esse app é o arquivo central, você possa simplesmente importar o card daqui de components. É só usar isso aqui. E toda vez que você usar esse index.jsx, ele já vai buscar exatamente o que você estava exportando. Aí você vai e pode chamar o card e você vai colocar o card e colocar o título que você quer, a data que você quer. E aqui é a imagem que você quer. Eu vou dar um exemplo aqui, tipo, se eu apagar esse Brasil e o Canadá, vou comentar por enquanto. E vou ver como é que fica na página. Agora só tem Inglaterra, França e Argentina. Agora se eu quisesse adicionar uma nova viagem, eu já tenho o componente importado da minha pasta Components. Aí eu posso simplesmente vir aqui e chamar tipo card. Aí eu vou escolher o título para ele. Eu vou querer o título que vai ser Portugal. A data da minha viagem para Portugal vai ser em 2005. E flag, que é a bandeira. Aí eu vou colocar aqui a bandeira de Portugal. Nessa minha pasta Assets, eu vou colocar as bandeirinhas, tipo, as imagens que eu quero. Aí aqui é só eu vir e colocar import Portugal from ponto barra. O barra é para você sair da pasta que você tá naquele momento. Perdão, do arquivo. Aí você vem, tipo, em Components. Aí você dá outra barra. Aí você entra na pasta Assets. Você dá outra barra. Aí você vem aqui Portugal, que é o nome do arquivo, .png. E coloca o ponto e vírgula. E aqui, quando a gente atualizar a página, a gente vai ter aqui Portugal. A gente pode criar, por exemplo, também na Itália. Nesse card, title. Aí a gente pode colocar aqui Itália, que é o nome. A data, aí eu vou escolher uma data, um número aleatório. Ô, Vitória, eu acho que é date, não data. Ah, perdão, é verdade. Me confundi. Date. Aí aqui vai ter a flag. E eu vou puxar a imagem que eu quero.
Ele tá reclamando porque eu não importei a Itália. Aí é só eu vir aqui, ó. Da mesma forma que eu fiz com Portugal. Aí aqui eu tenho vários componentes iguais. Tipo, aqui eu tô passando na mão, mas vocês poderiam selecionar uma lista e colocar a bandeira, o arquivo da imagem de todos os países, ou o link do site, o nome, as datas. Mas é essa ideia de que você não precisa ficar refazendo todo o código várias vezes, você só precisa fazer uma vez e ficar chamando quantas vezes vocês quiserem. Vocês conseguiram entender isso bem? Sim. Ai, perfeito, gente. Em tese, é isso sobre props. A próxima coisa que eu queria explicar pra vocês são os hooks do React. E a gente tem dois hooks principais, que são o useState e o useEffect. E eles servem pra gente fazer umas coisinhas bem legais. Eu vou dar um exemplo de como eu usei aqui o useState. Tipo, dependendo da nossa aplicação, a gente não quer usar variáveis, a gente não quer usar let e tal. Daí a gente tem como acelerar esse processo com o useState. Aí, tipo, aqui eu criei esse botão que era referente ao número de viagens. E eu quero ver ele funcionando. Tipo, aqui eu coloquei o número de viagens e ele tá em 0. Porque quando a página carrega, eu coloquei que, tipo, o contador ficaria em 0. E eu coloquei aqui uma tag H3, número de viagens, count. Aí eu uso o useState para atualizar isso aqui. Por exemplo, no button tem o class name, que é o button. Aí eu chamo esse onClick, addTrip, e eu chamo essa função, que é a addTrip. Aí essa função eu uso o arrow function. Aí eu pego aqui, tipo, o let number, que vai ser igual ao count, e o set number. E eu incremento em 1 e eu uso o set count. O set count é sempre que a gente quer mudar o count, porque o count é constante. Aí vocês podem ver que toda vez que eu clicar nesse botão, o número vai atualizar e vai aumentar 1. Aí é assim que se usa o useState. Se vocês quisessem mudar pra qualquer outra coisa aqui, era só apertar. Por exemplo, aqui tá em adicionar 1, mas se eu quisesse vir aqui e colocar um menos, aí ele ia diminuir 1. Aqui eu tô em 9, então eu vou estar indo 8, 7, 6, 5. E o último é esse useEffect, que é basicamente uma função que você quer ser ativada de acordo com alguma coisa. Tipo, a gente chama useEffect, aí abre o parênteses, aí faz um arrow function e você coloca o que você quer que seja feito. Por exemplo, eu coloco aqui atualizou a página e aqui é tipo a condição que esse useEffect vai ser chamado, tipo, quando eu coloco assim é qualquer coisa, tipo, que alterou na página, por exemplo, teve um reload. E esse aqui é, tipo, toda vez que for adicionado uma nova viagem, e esse número daqui mudar, ele vai consolar isso. Aí eu venho aqui pra inspecionar a página, por exemplo. E eu vou aqui adicionar uma viagem. Aí, tipo, aqui vai aparecer o número de viagens, aqui tá em 2. Aí eu vou apertando, apertando, e tipo, quanto mais eu aperto, mais esse adicionou. E quando eu atualizar essa página, vai vir aqui, tipo, atualizou a página. Aí adicionou viagem, aí vai aqui,
adicionando as viagens de acordo com o número de vezes que eu cliquei. Aí eu vou chamando o user effect. E é basicamente isso, gente. Ficou alguma dúvida? Não, pra mim tá bem claro. Pra mim também, eu cheguei na metade, mas eu consegui entender algumas coisas. Ai, perfeito, gente. Era isso o treinamento de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só falar comigo no privado ou falar agora. Eu vou disponibilizar essa documentação aqui pra vocês, que tá explicando como baixar o React e os pontos principais que eu abordei nesse treinamento dos hooks e tudo mais. E essa aqui ficou a página da gente. Vai disponibilizar o código em algum lugar pra gente conseguir ver depois? Posso sim. Massa. Valeu, Vivi. Perfeito. Valeu, Vivi, foi massa. Eu vou disponibilizar o código no GitHub e eu coloco o link pra vocês em conteúdos. Perfeito. Perfeito. Obrigada, Vivi. Eu cheguei de intruso aqui, nem entendo muito sobre código, mas eu consegui entender algumas coisas. Foi massa. Perfeito, gente. Muito obrigada pela presença. Tchau, tchau. Boa tarde, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, boa tarde. tchau.